Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Amados filhos, hoje nós estamos celebrando então o terceiro dia da Semana Nacional da Família. É dentro de uma família que aprendemos a falar, a amar, a confiar, a perdoar. Isso nós sabemos. Mas também é dentro de uma família que muitas vezes acontecem algumas coisas das nossas maiores feridas. Sim, a família deveria ser um local de amor, por vezes é um lugar de feridas profundas. Por isso, nessa Semana Nacional da Família, a igreja não quer nos apresentar uma família perfeita, ela quer nos ajudar a olhar para a nossa família, aquela que enfrenta dificuldades, que tem problemas, que às vezes chora, que carrega mágoas, que precisa aprender a conversar e que muitas vezes precisa simplesmente a voltar a amar. Quando olhamos para as famílias de forma geral, encontramos de tudo: famílias unidas e famílias divididas, pais preocupados com os filhos, mães cansadas, filhos que se afastaram da igreja, casais que já não conversam, irmãos que não se falam, avós que sofrem porque os netos estão nos vícios, famílias enfrentando dificuldades financeiras, famílias feridas por traições, por palavras que machucaram, famílias que carregam lutos, doenças, preocupações e tantas outras dores. E é justamente para essa realidade que a palavra de Deus vem hoje. É justamente diante dessas realidades que Jesus nos pergunta: como está a sua família? Jesus, no Evangelho de hoje, chama uma criança e diz aos discípulos: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Essa fala de Jesus, meus filhos, é muito importante, porque naquela época, na época de Jesus, a criança não ocupava um lugar de destaque que muitas vezes ocupa hoje. Jesus coloca no centro alguém que não tinha poder, prestígio ou importância social. Jesus está ensinando que no reino de Deus, grande não é quem manda, grande é quem sabe amar, servir e cuidar. E aqui há uma mensagem muito importante para as nossas famílias. Uma família começa a adoecer quando cada um quer ser o maior dentro da própria família.
quando o marido quer ter sempre a última palavra, quando a esposa quer vencer em todas as discussões, quando ninguém consegue dizer eu errei, quando todos querem ser servidos e ninguém quer servir. Meus filhos, uma família não se destrói de uma vez. Muitas vezes ela vai se quebrando aos poucos, quando cada pessoa começa a pensar somente em si mesma. Jesus coloca uma criança diante de nós e diz: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Meus filhos, muitas das nossas feridas que carregamos hoje começaram dentro da nossa própria casa. Às vezes não foi por falta de comida, roupa ou escola. Os pais fizeram de tudo para que nada faltasse, mas faltou presença, faltou amor, faltou acolhimento, faltou conversa, faltou abraço, faltou alguém que parasse e perguntasse: meu filho, como você está? E tudo isso vai deixando marcas. Tem gente que cresceu ouvindo: você não faz nada direito. Tem gente que nunca ouviu do pai ou da mãe: eu tenho orgulho de você. Tem gente que foi muito comparada com os irmãos. Tem gente que passou a vida tentando chamar a atenção dos pais. Só que um dia a criança cresce. Mas alguma dessas marcas continuam vivas dentro de nós. E depois, essas feridas começam a sangrar no casamento, nas amizades, na maneira como a pessoa se relaciona com os outros. A pessoa tem medo de ser abandonada, por exemplo, tem dificuldade de confiar, às vezes aceita qualquer relacionamento, qualquer pessoa, simplesmente porque tem medo de ficar sozinha. Talvez exista dentro de você uma criança que ainda carrega algumas dores da sua história. E Jesus não quer condenar seus pais, nem ficar procurando culpados para a sua história. Jesus quer curar a sua história. Ele quer entrar na sua história e dizer: você é meu filho, você é minha filha, você é amado, você é amada, você não está sozinho, eu estou com você. A partir deste amor de Deus, aquilo que talvez você não recebeu, você pode começar a dar. Se faltou abraço, abrace. Se faltou diálogo, converse. Se faltou presença, esteja presente. Jesus nos mostra que o caminho da nossa cura começa pelo acolhimento. Olhe para dentro da sua casa. Seu filho sabe que é amado? Seu marido sabe que é importante para você? Sua esposa sabe que ela é importante para você? Você sabe o que está acontecendo no coração dos seus filhos? Porque não adianta, como alguns fazem, dar um celular novo, o mais caro, para o filho e não dar tempo. Não adianta colocar numa boa escola e não ensinar dentro de casa o que significa o amor. Às vezes, a família está toda dentro de casa, mas ninguém está unido. Um está no celular, outro está na televisão, outro está trabalhando, outro está respondendo mensagens. Todos estão na mesma casa, mas cada um está vivendo sozinho. E é aí que precisamos parar. Jesus está dizendo para você: volte para dentro da sua casa, volte a conversar, volte a abraçar, volte a escutar, volte a perguntar para os seus: como você está hoje? Meus filhos, não deixemos que o mundo eduque os filhos no lugar dos pais. Não deixemos que a internet ensine aquilo que deveria ser ensinado em casa.
Não deixemos que os influenciadores digitais formem os valores das nossas crianças. Não deixemos que o celular seja o lugar onde seus filhos procuram as respostas que deveriam encontrar no colo, na presença, na sabedoria dos pais. Pais, seus filhos precisam de vocês, precisam da sua autoridade, precisam dos seus limites, precisam das suas correções, mas acima de tudo, precisam saber que são amados por vocês. Hoje, o Senhor está mostrando a cada um de nós que a nossa família precisa de uma mudança, e essa mudança não precisa começar amanhã, não deixe para amanhã, pode começar hoje, quando voltarmos para casa. Talvez você precise procurar seu filho e dizer: filho, eu te amo. Talvez precise olhar para sua esposa e dizer: me perdoe. Talvez precise abraçar seu marido, talvez precise ligar para o seu filho, talvez precise perdoar alguém que há muito tempo você carrega mágoa dentro do coração. Não espere uma grande ocasião para amar, não espere o aniversário, não espere o Natal, não espere alguém ficar doente, não espere um velório para perceber o valor daquela pessoa. Acolha enquanto há tempo. Hoje celebramos Santa Clara de Assis. Clara foi uma mulher que se deixou conquistar por Jesus. Ela descobriu que quando Cristo entra de verdade em uma vida, Ele muda nossas escolhas, nossas prioridades e a maneira como enxergamos as pessoas. E talvez seja isso que esteja faltando em muitas famílias. Ter um crucifixo na parede e ao mesmo tempo ter pessoas que não se perdoam. Que estranho isso. Ter uma Bíblia aberta em casa e ao mesmo tempo ter pais e filhos que não conversam. Que estranho isso. Ter uma família que vai à missa, mas dentro de casa vive cheia de mágoas e palavras duras. Que estranho isso. Santa Clara nos ensina que não basta olhar para Cristo, é preciso deixar-se transformar por Ele. Por isso, hoje peçamos que o Senhor Jesus entre em nossas famílias, entre naquela casa onde o pai e o filho não se falam, entre naquele casamento que está cansado, entre na vida daquele filho que está perdido, dê aos pais sabedoria para educar, aos filhos humildade para respeitar, aos esposos coragem para perdoar e a todos nós a graça de voltar a amar. Santa Clara de Assis, interceda pelas nossas famílias, para que nossas casas sejam verdadeiramente iluminadas pela presença de Deus. E que ninguém dentro da nossa família se sinta esquecido, rejeitado ou sem importância, mas que todos sejam acolhidos. Que em nossa casa, cada pessoa possa sentir: aqui eu sou amado, aqui eu sou importante, aqui eu pertenço. E eu te convido, por um instante, a fechar os seus olhos e trazer na sua memória a sua família, todos aqueles que moram na sua casa, e talvez também aqueles que não moram na sua casa, talvez o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. O Senhor hoje vem nos falar para olhar para a nossa família. E talvez a gente dá muita importância para aqueles de fora, e a gente abraça os de fora, e a gente sorri com os de fora, e a gente pega nas mãos dos de fora, mas a gente não abraça os de casa, não sorri com os de casa,
não pega nas mãos dos de casa, não diz eu te amo, não dá um beijo nos de casa. A mãe, o pai, não faz um cafuné no filho, não diz filho, filha, eu te amo. A esposa, o esposo não diz eu te amo. Talvez a gente olha muito para os de fora e a gente esquece os de dentro. Jesus hoje diz: volte para casa, volte o seu olhar, volte o seu amor, volte os seus gestos para os de casa, para os da sua casa. Porque hoje você tem tempo, mas você não sabe se daqui a pouco você vai ter. Quantas pessoas perderam os seus? Quantas mães perderam os seus filhos em acidentes? Quantas esposas perderam os seus maridos em acidentes? Quantos filhos perderam os seus pais e não tiveram a oportunidade de dar o último abraço e dizer eu te amo, passar a mão na cabeça? Não esperemos, meus filhos, como o padre disse na homilia, nesta homilia, o velório para abraçar, para dizer eu te amo, para dizer você é importante para mim. Não esperemos ver o corpo dos nossos familiares estirado dentro de um caixão para poder beijar. É a sua família. Faça agora, faça hoje, abrace, ame, beije, sempre que puder, porque vai chegar o dia em que você não terá tempo mais. Vai chegar o dia em que ficará somente a saudade. Então traga a sua família em seu coração. Eu quero que o ministério cante o refrão daquela canção Ame Mais, só o refrão. E eu quero que você traga em sua memória a sua família. E que essa canção, o refrão dessa canção, que o Ministério de Música vai cantar, seja a voz de Deus para você. Feche os olhos e escute a voz de Deus. Você que está em casa, nesse momento nos acompanhando, feche seus olhos. É o Senhor que quer continuar falando ao seu coração. É o Senhor que vai falar ao seu coração. Escute a voz de Deus. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Escuta a voz de Deus para você, para sua casa. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Não deixe as distrações do dia a dia tirar aquilo que é importante dentro da sua casa. Não deixe seus filhos crescerem e não te ver. Não deixe os seus filhos crescerem
e você não poder brincar com eles. Não deixe seus filhos crescerem sem sentir seu abraço. Não deixe seus pais irem embora sem saber que são amados por você. Por isso, ame mais. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Como está a sua família? O que a sua família hoje está precisando de você? Que o próprio Deus convença o nosso coração das verdades do seu coração. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Oh, 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 oh. Por
vida é curta.